Acho que é. Oi, pessoal, bom dia. Faltam algumas pessoas, mas a gente vai começando para não perder o tempo, né? A hora. Povo do cafezinho, se quiserem sentar, é bom. Como nós combinamos ontem, né? Eu vou falar um pouquinho mais da ambiência, algumas outras redes prioritárias. E eu queria trazer para vocês que assim, a gente está falando bem rapidamente, resumidamente, de cada uma das redes e um pouco da ambiência nessas redes, para dar um subsídio para vocês nesse período agora da dispersão, né, de fazer um certo mapeamento, ver quais redes estão sendo desenvolvidas lá naquele território, no território de vocês, para conseguirem ter um mapeamento do projeto de intervenção, né? Então, para o segundo módulo, a gente já tem um pouco mais claro, lá na minha região tem rede de urgência, tem rede de cegonha, tem isso, tem aquilo, e dá para a gente trabalhar em determinados projetos de intervenção. Então, eu estou dando um foco, inclusive, assim, cada rede, falando muito rapidamente o que ela é, e alguns equipamentos de saúde prioritários estão fazendo parte dessa rede, que estão sendo financiados pelo Ministério. No segundo módulo, nós vamos ter os técnicos de cada uma dessas áreas para falar mais detalhadamente de cada uma das redes. Então, vai vir alguém da rede cegonha, alguém da rede de urgência, da atenção básica, da rede de atenção psicossocial, e daí nós vamos aprofundar no conteúdo da rede em si, né? Hoje é mais um apanhado geral para a gente ter uma noção. Pode passar. Então, a gente vai começar falando um pouco, né, da rede de atenção básica, que provavelmente todo mundo conhece, né? E que é uma rede, né, que se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção, a proteção, a prevenção aos agravos, né, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da vida. A rede de atenção básica é a rede considerada como ordenadora do sistema, né, único de saúde, e vocês já podem perceber, né, que quando a gente fala da rede cegonha, tem um componente da rede cegonha que está lá na rede de atenção básica. Quando a gente fala da rede de urgência, tem alguns componentes da rede de urgência que estão na atenção básica. Na rede de atenção psicossocial, a mesma situação. Na rede da pessoa com deficiência, a mesma situação. Ou seja, a rede de atenção básica, né, contém componentes dessas várias outras redes. Assim como essas redes, né, elas têm que ser trabalhadas também conectadas em rede entre elas. Por exemplo, quando a gente fala da rede cegonha, tem um componente na atenção básica, mas tem um componente da rede de urgência também que está se relacionando com a rede cegonha, né? Então, assim, as redes elas se conectam em rede para a gente ter um bom funcionamento do sistema, né? Pode passar. Então, assim, na atenção básica, né, uma orientação importante é considerar o sujeito na sua singularidade, na complexidade, na integralidade, né, e, em especial, a sua inserção sociocultural. E tem como uma estratégia, né, aí de frente prioritária da rede de atenção básica a saúde da família, estratégia de saúde da família. E quando a gente fala em estratégia de saúde da família, a gente tem vários equipamentos, né, físicos, estabelecimentos de assistência à saúde que estão envolvidos aí com a estratégia de saúde da família. Pode ir passando. Então, assim, na rede de atenção básica, a gente tem todas essas ações e programas e estratégias, né, fazendo parte para favorecer essa organização em rede. A gente não vai se deter nenhuma delas, porque a gente vai ter um momento específico para estar discutindo com técnicos só a questão da atenção básica. Pode passar. Então, eu trouxe só alguns exemplos para a gente
abrir a discussão, o diálogo, né, para vocês ficarem, de uma certa forma, pensando nesse período aí de dispersão, né, que alguns conceitos, diretrizes, né, e ações desta rede de atenção básica, ela vai gerar interferências nas configurações dos espaços e na alteração desses espaços. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo que a gente traz, né? Quando hoje se discute, né, o aumento do grau de resolutividade nas ações básicas em saúde, por exemplo, se recomenda a incorporação de algumas tecnologias, né, que elas são simples, mas que são resolutivas na estratégia de saúde da família, por exemplo, como a gente tem um espaço para uma rápida observação, para uma hidratação, uma medicação injetável nessas unidades, né, alguns espaços ali precisam ser reconfigurados. Isso no manual de atenção básica a gente já tem, né, já foi contemplado a possibilidade de se ter esses espaços, né. Só ter o espaço não dá conta de você garantir essa resolutividade, né. Você tem que ter também uma reconfiguração e qualificação dos processos de trabalho e das práticas nessas unidades para que tenha uma função mais resolutiva. Pode passar. Então, aqui eu trouxe só esse exemplo, né, de um programa de necessidades que está no manual, que é recomendado pela Estratégia de Saúde da Família, né, e que é o que nos orienta na elaboração desses projetos, né, e que tem alguns avanços em relação à própria resolução, a RDC 50, né, que ela trata a atenção básica enquanto unidades básicas de saúde no modelo mais tradicional e com a estratégia de saúde da família, né, alguns outros espaços são necessários e arranjos, né, são solicitados, em especial os espaços coletivos, né, de atendimento coletivo. Pode passar. Ainda nesse manual, né, traz algumas orientações de fluxos, né? E eu vou passar muito rapidamente isso, porque a gente depois vai voltar, né? Mas é assim, a gente planejar esses espaços, evitando alguns fluxos desnecessários, né, e conflituosos no interior dessas unidades. Então, por exemplo, pode ir passando. Na unidade básica de saúde, eu tenho uma sala de vacina, né, como um dos ambientes. Onde eu vou alocar esse espaço da vacina? Como que ela funciona, né? O usuário precisa chegar, ir numa recepção, passar por uma consulta ou não? Né? Ele só chega, recebe a vacina e vai embora. Então, é legal que ela fique mais próximo da entrada, em algum lugar que não tenha que cruzar por vários fluxos e tal. Mais uma vez, assim, são situações, né, que nos parecem até corriqueiras, né, que deveriam estar acontecendo, mas muitas vezes a gente entra em unidades básicas de saúde hoje e, por exemplo, a sala de vacina fica lá no meio de outros lugares com difícil acesso, isso gera uma aglomeração, um fluxo, um trânsito desnecessário, né? Então, é a gente olhar muito como é o processo de trabalho, né, aquele modelo, como aquela equipe se organiza, para eu pensar em fluxos mais racionais, sem muitos conflitos, e, em especial, né, em espaços que acolham esse usuário e que possibilite o trabalho em equipe multiprofissional, né? Já que uma das diretrizes da atenção básica, uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é você atender, né, acolher esse usuário na sua integralidade, né? Então, você ter uma equipe de referência nesse sentido gera efeitos muito mais positivos. Então, é importante a gente pensar nesses espaços coletivos e multiusos e menos fragmentados. Pode ir passando. Pode ir passando, que eu já fui. Uma outra orientação, né, e recomendação, isso muito a partir de algumas experiências que são muito interessantes que a gente vê aí, né, em âmbito nacional, é tirar partido dessas áreas externas para que elas sejam áreas, né,
territórios vivenciais que acolham esses usuários e que algumas atividades, em alguns momentos, podem ser realizadas nessas áreas externas, né? Em especial nas... como que chama? Me fugiu o nome do processo terapêutico... Não é alternativo. PNPIC, como que é? Falei o nome. Como que... Ai, gente, são os remédios. Não é o tico e o teco que está ruim. Que são alguns métodos mais alternativos de cuidado. Esqueci o nome da política que a gente tem. Nesse sentido, vou lembrar. Pode ir passando. Poxa, Vera, o Pedro Ivo e a Estela ficam na nossa cabeça o tempo inteiro. Esqueci. Aqui eu trouxe algumas teorias... Gente, vai pegar fogo. Lembrei, práticas integrativas e complementares. Aquela roupa. Eita, que branco. Daí tem alguns... eu trouxe algumas fotos, né, dessa nossa caminhada, muitas vezes, pelos territórios. E a gente vê algumas situações ainda que são bastante desagradáveis, né, de unidades assim, pouco acolhedoras, que, por exemplo, essa unidade assim, ela é super escura, os espaços não são adequados, os usuários chegam, tem esse balcão aí onde se resolve tudo, né, faz a ficha, vê se ele já é cadastrado, se não é. E assim, nada acolhedor. O cadeirante tem uma dificuldade tremenda para ser recebido e atendido, né? Mas a gente ainda encontra situações dessa natureza em algumas unidades, né? Então, assim, são situações que a gente quer mudar. Pode passar. Isso aqui, por exemplo, é a sala de espera dessa unidade, né? Então, nesse sentido, já se tem um processo de investimento aí ao longo desses anos para qualificar a rede de atenção básica, mais fortemente nesses últimos anos, não só com os recursos alocados para a estratégia de saúde da família, né? A gente tem o Requalifica UBS, vários programas focados e ações focadas para qualificação dos espaços na atenção básica. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas fotos, de repente alguém pode até reconhecer que são de territórios diversos. Eu não vou lembrar de onde está no Manual da Atenção Básica, está disponível na internet, né? Mas que são algumas situações, né, já diferenciadas e interessantes que a gente vê aí em âmbito nacional. Alguém sabe? Alguém reconhece? Vocês estão bem, hein? Estão sendo citados aqui como exemplos em vários lugares. Porque no manual não coloca a referência de onde né? Só coloca a foto. Pode ir passando. Essa outra, eu acho que é no sul, essa unidade, não é? Bem interessante, né? Iluminação, ventilação, dá uma qualificada legal assim no espaço. Pode ir passando. Espaços da sala de espera, né? Um outro espaço que foi... essa é uma discussão bastante importante de ser feita com as equipes, né? A gente não necessariamente tem que ter uma sala para fazer uma roda, uma discussão de equipe, né? Os diversos espaços podem ser utilizados de forma multiuso, né? Para você fazer esses processos mais coletivos. Pode passar. Se eu não me engano, ou é Ceará ou é Sobral.
também com as áreas internas, né, de jardim, bem bacana. Essa da esquerda eu acho que é Ceará, porque eu conheci. Fortaleza. Tem alguém aqui? Não. É de Fortaleza? Não está vendo. Vocês querem que apague a luz? Está ruim, né? Onde que apaga? Hã? Aqui? Se a gente apagar e acender, apagar e acender, fica... Todas essas ilustrações estão disponíveis na internet no Manual da Atenção Básica, né, que foram algumas referências interessantes, né? Pode ir passando. O legal a gente ver a bancada baixa, né? Essa é uma das resistências que a gente enfrenta muito, né? A gente, como arquiteto, sabe o quanto é melhor, inclusive para inclusão, né? Para acessibilidade. Mas as equipes têm muita resistência ainda em determinados momentos da gente fazer bancada baixa, de não ter aquele vidro com aquela bolinha, né, terrível para a gente ficar falando. Isso ainda é muito comum, né, nas unidades, e a gente tem uma dificuldade de enfrentamento, em especial na urgência e emergência, né, nas portas hospitalares de urgência, nas unidades de pronto atendimento, né. E o que a gente tem visto nas experiências é que a estratégia para enfrentar esse desafio é você fazer isso de forma mais coletivizada, processos de discussão com aquelas equipes, né? Então, a gente viu efeitos muito interessantes nesse sentido, de situações que tinha aquele balcão alto, aquele vidro, tal, que não pode tirar aí a grade, né, toda aquela resistência, e foi feito todo um processo de construção e discussão com aquela equipe para mudar aquela configuração, né? E é completamente compreensível a dificuldade, muitas vezes, daquela equipe em lidar com essa mudança, né? Uma vez que ela está lá há 10, 15, 20 anos, habituado naquele modo de funcionar, né? E com medos que são perfeitamente compreensíveis em função de violência, de situação da região, né? Então, tem que ser um processo muito bem combinado, né? Essas mudanças e essas retiradas, por exemplo, de grades e de vidros. Essas barreiras, né, físicas, até há uns 8, 10 anos atrás, a gente vê que elas eram muito mais presentes, né? Hoje, esse cenário ele tem mudado bastante, né? E esses espaços têm se qualificado. E a gente tem visto que esse modo de fazer mais coletivo, discutindo e pensando junto às estratégias e os tempos dessas mudanças, são os que favorecem para que essas situações aconteçam. Quando a gente vê que essas mudanças são feitas de forma muito verticalizada e não discutida com a equipe, as resistências são grandes e acaba se voltando, muitas vezes, ao modelo anterior. Alguma coisa, gente? Falar da rede de atenção básica? Foi só rapidinho, assim como eu vou falar da rede de urgência, porque a gente vai ainda se aprofundar nesse tema, né? A rede de urgência e emergência, acredito que seja uma rede que todo mundo, em algum momento, já fez algum trabalho relacionado a ela, né? E eu trouxe 3 componentes principais para a gente conversar um pouco, né? Que são as unidades de pronto atendimento, as salas de estabilização, os prontos-socorros, que fazem parte dessa rede, né? E que a gente tem se deparado com projetos e com obras muito rotineiramente desses componentes, né? Pode ir passando. Então, a gente tem um avanço, né, ao longo desses anos na discussão da urgência e emergência, em especial na configuração da urgência e emergência enquanto rede, né, rede de atenção às urgências, né? E você pensar esse componente enquanto rede,
várias diretrizes, estratégias e ações são pensadas nesse sentido, né, para favorecer que a urgência e emergência seja vista e articulada na forma de rede, né? Então, uma das coisas hoje para você pensar, por exemplo, um componente hospitalar, né, uma reforma de pronto-socorro, uma mudança numa porta hospitalar de urgência, é que isso esteja contido no plano integrado de ações às urgências, que é um plano regional, né? Então, assim, essas recolocações, né, da rede são avanços que a rede de urgência vem tendo no decorrer da sua constituição nesses últimos anos, né? Então, ela tem como finalidade, né, assim, em geral, a rede de urgência articular e integrar, no âmbito do SUS, todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar, qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência, né, de forma oportuna e ágil. Então, assim, um componente, né, importante que constitui aí a base do processo da rede de urgência para a qualificação, né, e para a gente ter resolutividade dessa rede, é o acolhimento com classificação de risco, né, que a gente ouve muito falar, e não só na rede de urgência, né, a gente ouve falar do acolhimento na atenção básica, né, do acolhimento na rede de atenção psicossocial, o acolhimento na atenção obstétrica e neonatal com classificação de risco, né, e da interface entre as redes. Pode passar. Então, alguns dos principais componentes, né, da rede de urgência é o SAMU, são as salas de estabilização, a Força Nacional do SUS, hoje é um componente da rede de atenção às urgências, as unidades de pronto atendimento 24 horas, tem um componente na atenção hospitalar, que nós falamos, na atenção obstétrica e neonatal, na atenção básica, né? O SOS Emergência é uma ação importante hoje desenvolvida na rede de atenção às urgências, sempre, né, pensando nessa organização dessa rede via um plano de atenção às urgências que ele é regional. Isso o Gustavo falou um pouco, né, sobre as redes de atenção, e a gente vai retomar isso no próximo módulo. Pode passar. Então, por exemplo, agora eu vou dar uns exemplos rápidos, e a gente vai passar até aqui mais rapidinho, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na atenção hospitalar e nas unidades de pronto atendimento. E a gente tem como uma diretriz orientadora o acolhimento com classificação de risco e a organização do cuidado a partir baseada no nível de gravidade, né? Então, só a gente falar desses dois parâmetros, acolhimento com classificação de risco e organização da urgência a partir do nível de gravidade, a gente já é solicitado para pensar alguns arranjos físicos especiais, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar numa porta hospitalar de urgência que não seja referenciada, que tenha demanda espontânea ainda, que tenha um pronto atendimento ainda, né? Então, como que a gente vai organizar isso? A própria RDC 50 já orientava nesse sentido, né? A gente trabalhar com portas separadas, né? O que é emergência é entrar por uma porta, né? O que é urgência aparentemente simples é entrar por outra porta, né? Que é o que a gente chama aí didaticamente de eixo vermelho, de eixo azul, né? Mas essas cores são só didáticas, né? A gente nem tem utilizado muito para não ter confusões com a própria classificação de risco. Daí, se a gente separa essas duas portas, né, como que a gente organiza essas áreas para não ter fluxos desnecessários, conflitos, e favorecer um processo de trabalho adequado, que, de fato, atenda o usuário no seu tempo e minimizando os riscos, né, os agravos na urgência. Então, assim, tem algumas orientações que foram pensadas para se ter esses arranjos, né? A gente trabalhar... Pode ir passando. Eu vou passar todos esses textos e vou trabalhar em cima de duas imagenzinhas para a gente conversar sobre elas. Pode ir passando. Pode ir passando. Eu vou pegar
Pode passando, passando, passando. Isso vai ficar disponível, vocês veem. Volta um, volta um, volta um, volta um. Mais um. Que esse foi um diagrama que foi feito pelo pessoal do Ministério da Área Técnica, né, que foram trabalhados por duas áreas, uma da Secretaria Executiva, outra da Atenção à Saúde, para pensar um pouco uma certa orientação. Tá, a gente está falando nesses dois eixos, então, que áreas relacionadas, o que é importante estar primeiro, né? Então, assim, um paciente que chega com risco iminente de morte, ele precisa ter o seu atendimento imediato, livre, desimpedido e naquela hora. E tem que ter o espaço para realizar aquele atendimento. A gente ainda vê muito, especialmente nos prontos-socorros hospitalares, esse paciente ele chega, ele é atendido, às vezes, no meio de vários outros que estão ali numa, teoricamente, sala que é para ser sala de emergência, mas ela é uma sala que tem paciente aí que é grave, que não conseguiu ainda ser transferido para uma UTI ou para um centro cirúrgico, não teve a sua orientação dentro do serviço adequada, né? Então, assim, o que se defende como prioritário, como ideal, é que você tenha essas salas de emergências livres e desimpedidas para você atender a situação de emergência. E não precisa ser grandes espaços, né? Não precisa ter 10 boxes de atendimento de emergência, muitas vezes, né? Eu tendo 2, 3, mas que eu garanta que ele esteja livre e desimpedido para atender a emergência e que eu dê um fluxo de saída para esse paciente grave, né, eu vou estar atendendo à necessidade daquele processo, né? Então, daí é pensado, na sequência aí do cuidado, você ter salas de retaguardas, por exemplo, para pacientes críticos, né, que são pacientes que eles demandam cuidados especiais, muitas vezes estão monitorados, né, com incorporação tecnológica, mas que ainda não teve a sua direcionalidade efetivada para outras áreas do serviço, né? Essas áreas de retaguarda de pacientes críticos, né, o seu dimensionamento, né, a sua composição depende muito da singularidade daquele local, né? Então, tem alguns locais que pensam essas áreas de retaguarda, uma área para paciente cardiovascular, uma área para paciente de trauma. Ou seja, tem uma certa organização que, a partir dali, vai ter uma orientação para dentro do serviço. Isso é muito particular e muito singular de cada realidade, né? O importante é a gente garantir que a sala de emergência, né, que é o que a gente chama de sala vermelha, que ela seja, na maioria das vezes, única, que ela esteja livre e desimpedida para você atender a situação de emergência. A gente tem muito problema, né, na atenção às urgências, seja hospitalar, seja em outros componentes. A maioria deles, né, muito deles, em função da própria organização dessa rede. A partir do momento, né, que essa rede começa a fluir, a se organizar de um modo mais adequado, a atenção à urgência hospitalar, por exemplo, também vai tendo a sua resolução, né? Então, isso aqui são só alguns diagramas que foram pensados para nos ajudar nessa orientação dos espaços. E, claro, que ele tem uma certa adaptação a partir da singularidade de cada local, de perfil, né, e de necessidade. Pode ir passando. Esse é um outro diagrama que a gente já trabalhou muito, já usou muito para pronto-socorro hospitalar, por exemplo. Pode ir passando. Então, eu trouxe algumas fotos, né, para a gente conversar um pouco. O povo de Porto Alegre conhece como era isso. Quem que é de Porto Alegre aqui? A Tânia, né? Aqui. Que era aqui era a urgência, a porta hospitalar de urgência do Hospital Conceição, né? E a gente tem uma rampa, a gente tem uma fila aí, né, das pessoas esperando no tempo, né, seja chuva, seja sol. E o acesso da ambulância pelo mesmo local, né? Isso era, eu acho que uns 10 anos atrás, né, Tânia? Não é mais assim. Mas a gente acha interessante mostrar, né? Eu vi isso no Conceição, mas também teve em várias cidades do Nordeste. Uma vez a gente estava fazendo uma conversa, a pessoa, é o nosso não é o de vocês. Porque, assim,
é uma configuração de uma determinada característica de hospitais aí de uma determinada época que colocava a emergência no primeiro pavimento, né? Não colocava logo no início, na chegada. Ou seja, é um conceito mesmo que norteou a configuração desses hospitais de urgência. Isso gerou muitos problemas, né? Especialmente no decorrer aí dos anos. Eu acompanhei muito esse processo de mudança do Conceição. A emergência saiu desse primeiro pavimento, né? Toda uma área administrativa que tinha no térreo, ela foi relocada para um outro prédio e a urgência e emergência ocupou esse plano no térreo. Eu não estou com fotos aqui agora dessa nova configuração. Com acolhimento, classificação de risco e uma organização, né, dessas áreas de cuidado, com a sala vermelha exclusiva para atendimento de emergência, com as salas de retaguarda, que se chamou de amarela, com as salas de observação, né, adequadas, ou seja, houve toda uma reconfiguração. O interessante desse processo, que eu acho que aconteceu em 2005, se eu não me engano, foi todo um processo de discussão que se teve nesse momento do projeto, né, e que se perguntava qual que era a casa que ia se levar para a casa nova, né? Essa que a gente tem hoje, isso vai mudar? Em se mudando, a gente precisa combinar com as pessoas, né? Então, durante a situação intermediária de obra, por exemplo, algumas estratégias já foram adotadas ali no readequar. Tinha-se um espaço de atendimento, de consultórios, que ele era coletivo. Então, assim, já durante o processo de mudança do pronto-socorro, já foi individualizada, aquelas consultórios com... A princípio eram baias mesmo, divisórias, tal, mas já mudou, né? Ou seja, se aproveitou o momento da discussão do projeto em si, já para ir fazendo algumas mudanças na situação que se tinha naquele momento. É claro que essa questão da localização, né, não tinha como mudar sem a reforma, né? Mas, assim, é legal a gente ver que, em muitos lugares, ainda a gente mantém essa configuração, né? E como é importante a gente ter estratégias para qualificar, né? Para mudar. Pode ir passando. Ou essas situações, né, das grades e dos vidros, né, e das barreiras, que a gente conversou um pouco na atenção básica, na urgência, ela é muito presente, né? E se deseja que isso seja reconfigurado, né, mas o reconfigurar ele precisa ser muito bem discutido e combinado com aquelas equipes, né? E, em especial, a gente se depara sempre com a discussão da segurança, né, da violência. E daí, assim, até uma dica, né, para nos ajudar nessas discussões, tem um livro acho que é Jane Jacobs. Vocês conhecem, o pessoal conhece? Que é uma urbanista, uma arquiteta urbanista, ela é inglesa e acho que deve estar nos Estados Unidos, assim. E ela discute muito a questão da segurança no espaço urbano, né? Então, ela coloca muito essa questão de que, quanto mais fechado, mais protegido, mais inseguro, né? E os espaços mais abertos, eles são espaços mais vigiados, de uma certa forma, e são mais seguros, né? Então, assim, na verdade, eu até vou pegar aquela Vida e Morte das Cidades, acho que é esse o livro onde ela discute isso. Oi? Como? Deve ser isso. não lembro. Mas ela tem um trecho que ela discute muito essa questão no âmbito urbano e que, na verdade, para mim, ajudou muito essa discussão aí nos serviços de saúde, né, em especial naquele território, né? Pode ir passando. Então, são algumas situações que a gente ainda encontra, mas que se deseja mudar, né, que são, por exemplo, essas salas de observação superlotadas, tal. E aqui é super legal essa foto para a gente fazer algumas análises, né? Para começar, a questão da privacidade, a dificuldade dessa equipe de ficar circulando e de ficar de uma certa forma, monitorando esses pacientes, né? O posto de enfermagem, que ele fica lá no fundo, escondidinho, né? Assim, com muita dificuldade. Pode passar.
E daí, algumas reconfigurações, né, que são possíveis, né, é assim, a gente mudar aquela situação de uma sala de observação superlotada, sem privacidade e tal, só a gente, de repente, organizando, ao organizar, a gente vai diminuir leitos. Assim, seguramente você não vai conseguir algo que está todo ali, né, rearranjado. Eu vou colocar boxes, eu vou colocar cortinas, eu vou respeitar o distanciamento da norma, tal. Eu não vou conseguir dar conta daquele número. Mas assim, o que é importante a gente olhar que muitas vezes aquilo ali, né, estando daquela forma, está muito relacionado com outros componentes daquela unidade hospitalar. Né? Então, se você trabalhar com outras estratégias articuladas, por exemplo, com a gestão interna de leitos, e você tem instrumentos para se trabalhar com isso, né? Por exemplo, o Kanban, que faz o monitoramento, né? Que faz ajuda nessa gestão interna de leitos, isso vai te ajudar a reconfigurar o espaço físico. Só a gente ampliar espaços não dá conta de resolver um problema, por exemplo, de um gargalo na atenção hospitalar. Isso tem que ser articulado a mudanças do próprio modelo e da gestão desse processo. Pode ir passando. Então, por exemplo, aquele espaço lá daquela área toda entulhada que a gente mostrou, que também é do Conceição, ele foi reconfigurado, foi mudado, foi transferido para esse espaço aqui. Né? O posto de enfermagem veio para o centro, foi reconfigurado todos os boxes de atendimento com cortinas divisórias, tal, e se diminuiu assim, a capacidade do espaço. Mas, junto com isso, o que foi trabalhado muito fortemente naquele momento nessa instituição? A gestão interna de leitos. Né? Você rodar mais leitos, você trabalhar isso junto com a rede. Pode ir passando. Pode ir passando. Aqui são alguns exemplos assim de situações que se trabalha com bancadas mais baixas, tal. E eu vou trazer, né, muito rapidamente para a gente comentar uma experiência interessante, né, que aconteceu no Hospital de Lomberes de Belo Horizonte, que se tinha todo um projeto arquitetônico ainda baseado no modelo mais tradicional. Né, não separando muito bem ali as portas de entrada, sem acolhimento. E houve um determinado momento, né, que a gestão daquela instituição fez todo um processo de mudança, incluindo aqueles trabalhadores, e esse projeto todo do pronto-socorro ele foi reconfigurado, discutido com aquelas equipes. Né. Pode ir passando. Então, assim, eles, inclusive, fizeram, né, um trabalho super interessante junto com esses trabalhadores, né, e, assim, o que aquele momento, né, o que se preconizava, eles se entendiam que estava preconizado naquele modelo. Né, então, era assim, era uma visão, né, da urgência que priorizava a doença e não o usuário e as necessidades da sua rede social. Os sentimentos daqueles profissionais de saúde, né, naquele espaço, naquela situação, eram muito de vítimas daquela situação. Eles colocavam a questão da área física inadequada, insalubre, e uma desarticulação daquele serviço no sistema. Né? Então, assim, esse cenário que foi, de uma certa forma, que induziu aquele pronto-socorro estar configurado daquela forma. Pode passar. Né? Então, a gente vê assim, áreas bem confusas, né, com espaço tendo que abrigar diferentes funções. Pode passar. A fila, né, na chegada, e daí com o atendimento por ordem de chegada. Né? Então, isso é muito sério quando a gente está falando de uma atenção urgência e o propósito é salvar vidas. Né? Não dá para a gente atender por ordem de chegada, sim, tem que priorizar a necessidade do atendimento. Pode ir passando. E, assim, durante esse processo todo de mudança, não só da urgência, o Hospital de Lomberes tem uma experiência muito interessante
de todo um processo de mudança de gestão e de modelos e de práticas num determinado período, que foi de quando a quando, Vera? 2003 a 2010, 11, né? 2011. E que os trabalhadores participavam efetivamente, né? Então, a gente teve experiências de acompanhar todo o movimento que aconteceu com a comunidade local, que se chamou um projeto Saúde com Arte, que a comunidade intervia no hospital qualificando aqueles espaços. Então, teve várias ações de qualificação dos espaços que foram membros da comunidade, orientados, né, pelo arquiteto da instituição, por um artista plástico, que desenvolveram dentro daquela comunidade. Entre os projetos, eu não trouxe foto aqui, que pena, mas fica para depois. Foi um processo de mudança, foi se identificado um problema muito sério em uma área de divisa de um muro do hospital, que a comunidade fica entre duas favelas, e eles acumulavam lixo, né, e ficava aquelas montanhas de lixo ali, num muro que é a divisa da nutrição e dietética. E, assim, muitas conversas aconteciam, e o que acontecia? Né? O município tinha que todo dia, de manhã, tarde e noite, ir lá recolher lixo, lavar, lá recolher lixo e lavar. Nesse projeto em Saúde com Arte, os próprios meninos do morro, que são um grupo de grafiteiros, trouxeram um projeto que eles já tinham pensado para aquele hospital, que eles chamaram de Abraço ao Odilon, que era de grafitar o hospital todo, tal, com temas da saúde. E eles escolheram aquele local para fazer o primeiro grafite. E lá eles fizeram um rio lavando lixo, né, e pintaram todo o muro e grafitaram o muro para melhorar o seu ambiente, com vários temas tal. E isso gerou efeitos, né? A comunidade não acumulou mais lixo lá, porque eles também fizeram um trabalho com, né, o pessoal da sua comunidade. E também se identificou, né, que se tinha um problema, por que eles colocavam o lixo ali? Porque não tinha caçamba, porque o caminhão não subiu o morro. Né? Então, assim, a necessidade de uma ação intersetorial para você também resolver isso, porque senão o lixo ia sair dali e ia para outro lugar. Né? Então, também o quanto a gente está falando da integração entre redes, né, mas o quanto a integração entre políticas públicas são fundamentais, né, também para a política pública de saúde. Pode ir passando. Então, assim, foi feita discussão, roda e palpitação, né, muita coisa. 32 oficinas, né, Vera? Para se pensar esse novo espaço do pronto-socorro e todo esse processo de mudança. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que não foi possível naquele momento, eu não sei como que está hoje, foi mudado a questão do balcão e tal, mas assim, a retirada do vidro ainda era algo muito delicado com aquela equipe. Então, assim, tanto a gestão quanto quem estava apoiando esse processo respeitou aquela necessidade e aquela situação daquela equipe naquele momento. E essa retirada ela foi construída ao longo do tempo, né? Mas no momento do projeto e da obra não foi possível. E também a gente tem que ter alguma tranquilidade, né, para ver os limites, né, fazer as negociações e pensar num plano de trabalho para que isso aconteça. Pode ir passando. Pode ir passando, vai passando. Volta só mais uma foto. Essa foto é super bacana, assim, porque foi feito todo o trabalho de comunicação visual interessante no hospital, entre os pavimentos, cada setor com uma certa identificação. O visitante, quando ele chega no hospital, ele recebe um crachá com a cor, né, e com o símbolo daquele pavimento, então, para ele já identificar aonde ele tem que ir para não ficar andando desnecessariamente. Né? Então, assim, foi pensado um plano integral, né, um plano diretor mesmo para esse hospital. Embora o plano diretor dele esteja acontecendo ainda, né, mas assim, naquele momento isso foi pensado de forma integrada, mesmo o foco sendo o pronto-socorro, incluindo não só trabalhadores do pronto-socorro, mas do hospital todo, né, porque o pronto-socorro ele gera interferência em todas as áreas. Pode ir passando. Vocês não querem apresentar a rede da pessoa com deficiência, meninos?
Eu estou convidando, temos 3 colegas da Rede da Pessoa com Deficiência que eu estou convidando-as para me ajudar nessa apresentação, elas não estão topando aqui. Tá bom. Como fica a questão das crianças na urgência e emergência? Tem salas separadas? Como é que é tratado isso? Tá, a própria orientação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que a criança seja acolhida em espaço diferenciado. Então, é sempre importante a gente pensar nos espaços que são específicos da criança. Na sala de emergência, por exemplo, o que a gente acaba fazendo, a sala de emergência ela acaba sendo única, né? Até pela questão de racionalizar recursos e profissionais e tal. Em situações especiais, onde a gente tem muito atendimento infantil, pediátrico, a gente tem essa separação das salas de emergência, por exemplo, né? Mas as outras áreas todas, o recomendado sempre é a criança ter o seu espaço, a linha de cuidado específica da atenção da criança. Tá? Isso que a Marília está falando, depende muito da singularidade de cada local. Né? A sala vermelha, assim, não necessariamente ela precisa ser separada. Mas, dependendo do tamanho, né, do hospital, ela já é possível que ela seja separada. Então, tem muitas situações que elas são, mas não necessariamente. Né? Se eu tenho um hospital, né, ou uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, por exemplo, né, na UPA a sala de emergência ela é única, eu tenho as outras áreas separadas. Né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente já entra na pessoa com deficiência. É mais um questionamento, uma dúvida sobre as salas de emergência. Né? Você comentou realmente sobre essa separação para criança e adulto, mas uma coisa que a gente tem feito e que tem funcionado relativamente bem, segundo a equipe, é fazer uma separação, uma fragmentação da sala vermelha. A gente criou uma sala de emergência clínica e uma sala de emergência cirúrgica. Porque normalmente você tem um paciente, ele está com um princípio de AVC ou teve já esse acidente, e ao mesmo tempo chega uma pessoa baleada ou esfaqueada. E são equipes diferentes que vão atender essas pessoas. Então, o que a gente tem feito e tem funcionado bem? A gente tem uma área intersticial, onde fica o posto, e normalmente a gente deixa inclusive o plantão nessa área intersticial, entre essas 2 salas, e fez essa separação. A gente tem uma porta única de entrada, mas tem as 2 salas vermelhas com focos diferentes. Então, onde vai atuar o cirurgião e aquela equipe específica para a parte cirúrgica, ele fica mais focado nessa outra sala. E a emergência clínica, que em princípio não carece do ato cirúrgico, fica na outra sala. Então, a gente percebeu uma melhoria na qualidade do atendimento. Né? É um exemplo no qual a gente respeita a norma e acrescenta algo mais com base na que seria a arquitetura por evidência. Né? A gente percebeu que isso tem funcionado bem. Até compartilhando para saber se alguém já fez uma experiência semelhante. Ontem a gente estava conversando sobre isso, que no Amazonas nós temos iniciativas muito boas. Inclusive, lá a gente tem os SPAs, que são UPAs, né, que sempre fez esse trabalho de amortecer, de aliviar a sobrecarga nos pronto-socorros, mas a gente não divulga muito. Né? Então, percebi que tinha aí uma citação a uma unidade básica de saúde nossa, que até para nós que somos de lá, a gente parou e ficou olhando com um pouco de atenção para ver se era a que tem no município. Então, mas a dúvida que eu queria colocar mais é essa experiência em relação às salas de emergência, né? Saber se alguém já participou de uma iniciativa semelhante e que a gente tem feito lá e tem funcionado muito bem. Né? A equipe confirmou isso através do uso, propuseram, a gente implantou, respeitou a norma, acrescentou algo a mais e conseguiu um ganho qualitativo no atendimento.
o que a gente vê realmente é uma questão da especificidade de cada unidade, né? Depende do porte do hospital, né? Um hospital somente de trauma, né? Você tem uma qualificação diferente. Nós temos situações em que nós colocamos a unidade de urgência e emergência pediátrica totalmente separada da adulto. São portas de entradas até separadas. Isso depende do porte da unidade, da equipe, né? Da especificidade, se é só trauma, se é um pronto-socorro de recebimento cardiológico, de várias emergências. Então, tem várias arrumações para fazer assim, bacanas. Agora, depende muito do porte. Um hospital de pequeno porte, depende da equipe. Tem lugares que você não tem equipe, então você tem que fazer realmente... Aquela mesma equipe que vai atender adulto vai atender pediatria. Na sala de emergência, imagina. Se você bota a equipe para correr daqui para lá e de lá para cá. Então, você faz coisas ou próximas, salas separadas próximas, ou, às vezes, a própria equipe diz, nós não temos condição nem de ficar numa sala e outra. Nós separamos por boxes, né, colocamos uma coisa mais diferenciada. Assim, a gente tem que realmente estudar, pensar, conversar e ver o porte do hospital e a capacidade dessa equipe. Porque não adianta a gente colocar estruturas sem equipe. Como é que vai correr uma equipe de um lado, do sul para o norte, para atender pediatria adulto? Então, é uma coisa que se configura a partir também da especificidade e do porte da unidade e dessa equipe, configuração da equipe. O importante, o que eu falei no começo foi isso, que não foi uma demanda proposta dos setores de projeto e construção. Foi uma demanda que veio das equipes, né? É um pronto-socorro de atendimento adulto, né? Realmente, eu esqueci de contextualizar onde estava inserido o hospital. E a própria equipe, por isso que é importante, o que a gente está conversando aqui, o envolvimento de quem está na frente de atendimento. Então, isso foi uma demanda que veio deles. Falou, olha, isso facilitaria o nosso trabalho, mesmo em cada sala tendo 2 boxes, com separação e tudo, isso facilitaria. E, assim, outro exemplo, as salas não ficam distantes uma das outras, elas são contíguas. Existe um espaço de 1,50 m que separa, elas são separadas visualmente, fisicamente elas são praticamente integradas. E, citando de novo, o importante lá é que a gente atendeu uma demanda, a gente fez a arquitetura por evidência. Foi uma sugestão e uma demanda apresentada pela equipe de atendimento. E eu concordo com você, a gente não pode impor um espaço e depois querer que as pessoas usem como a gente imaginou que fosse, né? Então, nesse caso, a gente usou o fluxo que nós imaginamos que seja o adequado, né? A gente dá a resposta a uma demanda que existe e funcionou bem. E a curiosidade era mais para saber se alguém tinha feito alguma coisa desse tipo, para a gente fazer um comparativo. Sabe uma situação que eu achei muito interessante nesse sentido, e foi em Roraima, eu acho também que eu vi. Eu vou falando que eu acho, nunca lembro. E que essa separação, por exemplo, inclusive do vermelho e do amarelo, ela aconteceu identificada visualmente no chão, com faixas, boxes identificados no chão e tal. Ou seja, assim, o modo como aquela equipe se organiza para dar conta daquela problemática e da melhor forma. E aquilo funciona muito bem naquele lugar, né? Agora, assim, a gente vai ter um momento para discutir, inclusive isso, né, com o técnico da área da rede de urgência e emergência, que ele vai poder nos ajudar, inclusive, mais na discussão do modelo e dos processos. Porque a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente fragmenta e separa, né? Se a gente não está fortalecendo uma lógica de especialismos, privilegiando uma em detrimento de outra. Então, assim, a gente vai pensar qual que é o princípio básico da emergência? É atender o paciente com risco iminente de morte, né? Salvar aquela vida e minimizar os agravos, né? Então, assim, essa configuração ela não pode, de forma alguma, impedir que isso aconteça ou dificultar, né? Que a priorização do risco, que ela seja a orientadora desse atendimento, e não se ele é um paciente de trauma ou se é um paciente clínico, né? Então, isso é muito importante a gente marcar enquanto princípio da urgência e emergência, né?
A Vera quer falar. Eu acho que o mais importante aí é o tempo-resposta, né? Então, eu acho que você tendo a experiência da gente no governo de Minas, você ter uma única sala vermelha para você, chegou o paciente na ambulância, né, o acesso direto, e você estabilizou, aí sim, você pode ter outras salas, né, para pediatra, para o que for, mas é uma única sala para a chegada da ambulância, né? Bom, pelo menos no meu ponto de vista, né? E nas UPAs, então, não tem nem condições. A gente tem a parte da pediatria toda separada, mas a sala, realmente, a estabilização é única. E outra coisa também que eu gostaria de salientar aqui, que o Rômulo até me lembrou, lá em Belo Horizonte, nós já estamos fazendo, né, fizemos um planejamento de 4 hospitais para atender a Copa do Mundo, né, para catástrofe, né, para situação de catástrofe. Aí eu gostaria de saber também depois, mas na hora que você abrir o debate, né, por isso que eu não queria nem pegar o microfone. Para a gente poder discutir, ver o que vocês estão fazendo também nos hospitais, que nós aumentamos, né, as salas, as recepções, colocamos pontos de gases, fizemos bastante coisa bem interessante. Que seria legal depois a gente até debater um pouco. E gostaria também de escutar, né, o pessoal está fazendo planejamento, né, para atender. Uma das como se diz assim, uma das estratégias, talvez, da gente trabalhar a urgência e emergência, né, uma certa contiguidade, a gente separando nessa organização, mas não fragmentando e limitando, deixando muito longe os ambientes, numa situação de catástrofe, a gente poder se utilizar de todo aquele espaço, né, para fazer o protocolo adequado, né? Poder abrir os boxes, poder abrir as salas e trabalhar, né? Que exatamente, né? Que a Vera está falando, que vocês vão poder contar esse caso melhor, né? O que fica na recepção, né? Quando eu esvazio, quem eu atendo ali, os corredores com os pontos de oxigênio, né? Então tem várias situações. Que ela está falando, a recepção vira uma grande UTI, você tem que ter pontos para isso, né? E, assim, com todo o cuidado e orientação, que isso é para uma situação de catástrofe, né? Que os pontos de oxigênio nos corredores não é para ficar paciente internados naquele corredor, né? Então, tem todo um plano que norteia isso, né? E um objetivo para você ter essa configuração, né? E que isso... A gente, inclusive, no próximo módulo, a gente vai ter um momento que nós vamos propor ainda para vocês nas UPs, né? Que são, assim, vocês trazerem alguns casos para a gente discutir no coletivo, né? Que a gente tem ouvido, tem coisas muito interessantes acontecendo nos territórios, né? Então, como a gente vai selecionar e eleger entre nós quais serão esses casos... Eu acho que vai ser desafio, porque a gente tem bastante pelo que a gente está ouvindo, né? Mas nós vamos ter um momento, inclusive, aqui para a gente estar compartilhando essas experiências, que é super interessante, né? Que vocês estão se organizando em Minas, inclusive conhecendo, né, outros países como... Nós fizemos, o governo de Minas fez uma colaboração com o governo... com os portugueses, né, e com os franceses. Então, os portugueses ficaram na parte de intra-hospitalar e os franceses na parte do SAMU, do resgate, né, fora do hospital. E, então, nós ajudamos, né, orientamos todo mundo, esses 4 hospitais, para elaborarem o plano de catástrofe deles. Então, foi muito interessante. Nós fizemos simulado, testamos em cada hospital, o plano de cada hospital separado, e depois, na semana passada... Na terça-feira, fizemos um tabletop grande, envolvendo o SAMU, o Corpo de Bombeiro, a polícia. Foi bem interessante mesmo, foi muito rico. Eu acho que até gravaram tudo, de repente a gente traz para cá, para mostrar para o pessoal como é que é. No início, assim, até para o hospital, assim, eles começarem a comprar a ideia mesmo, foi bem complicado, porque você trabalha com bonequinho de papel, carrinho, assim, então monta o projeto, abre o projeto grande, e cada um do responsável, né, do setor, ele vai trabalhando. Entrou o paciente, chegou o SAMU aqui com o paciente, o que você vai fazer? Aí todo mundo vai se envolvendo ali, trabalhando, é muito legal mesmo, é muito rico, muito
interessante. Eu não sei como é que está, né? Todo mundo já deve estar fazendo também, deve estar nesse caminho também, né? O pessoal fala da Copa, mas ela vai deixar um grande legado para todos nós, né? Igual deixou na França, na Alemanha, né? E é o ponto, eu acho que agora a gente chegou no... É o time agora do Brasil, da gente pegar tudo que a gente pode aí para melhorar a saúde, e verba tem muita, né? Falta são os projetos, né? É igual o cotidiano da gente, né? O que está faltando são os bons projetos aí para a gente repassar e melhorar, né? O atendimento. Oi, bom dia. É que a colega tocou num ponto que eu acho interessante, que é o caso das catástrofes, né? E o que a gente vivencia é que os hospitais militares, eles também têm essa função. Em caso de grandes acidentes nacionais, eles sempre estão juntos. Eu queria saber se tem alguma conexão da rede SUS com o esquema militar. Como é que ocorre essa divisão de trabalho, né? Olha só, as berras aqui acharam, né? Pois é, nós participamos, nós temos essa colaboração e no governo nós integramos com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro, né? Porque essa é muito frágil essa comunicação nossa do SAMU com o Corpo de Bombeiro. Então, o governo de Minas, o secretário fez um acordo com o Corpo de Bombeiros, estamos comprando 5 helicópteros, e quem vai pilotar esses helicópteros são o Corpo de Bombeiro. Estamos comprando um hospital de campanha que vai ficar com o Exército. Então, a gente está muito bem integrado com eles, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que fazer essas integrações com o pessoal e está criando um clima muito assim, confortável para nós, para poder trabalharmos todos juntos, né? Apesar que, de vez em quando, tem aquelas alfinetadas de um lado e do outro, né? E, inclusive, nós fomos agora em Paris, né? Tem uma semana e meia, a gente voltou de Paris, fomos nós, do pessoal da Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e a Polícia Militar. E o município também, né? Porque essa também é outro complicador, também outro fator complicante. Para nós, o Estado com o município sempre tem uma disputazinha, né? Uma rixazinha, mas também nada que a gente vai, né, minimizando, né, esses impactos aí para prol de um projeto maior. Então, e nesses tabletops simulados, dentro do hospital, intra-hospitalar e fora do hospital também, está trabalhando todo mundo junto. Gente, é muito interessante, é muito legal como é que a gente agora virou uma equipe grande, de multiprofissionais, é muito rico. Vocês têm que participar. Eu vou ver se eu trago algum filme, alguma coisa que o pessoal a secretaria filmou tudo. Eu vou ver se eu trago na próxima, né, se vocês permitirem, para passar, para a gente poder, né, estar aí publicizando essas ações, que eu acho que é bem valioso todo mundo ficar. Até as meninas estão falando porque eu não convidei elas, mas é tudo muito corrido e é muita gente participando, é muito médico, muito, né, pessoal da saúde, mas é fundamental a presença nossa também, porque tem as tendas para montar, tem os geradores, tem vários equipamentos para especificar. Então, é muita coisa da nossa área também. E vai ter agora em Belo Horizonte, nós vamos fazer junto com os franceses, 10 e 11 de maio, vai ter o simulado no Mineirão e no aeroporto, né, em Confins. Muito bom. Então, para o próximo módulo, a gente está, né, planejando essa questão de se trazerem os casos. E a Catana, inclusive, tem uma proposta de uma sessão de vídeos, de experiências. Então, tem espaço. Daí a gente vai ver quais são os vídeos, tal, que a gente vai... Podemos seguir um pouquinho na rede? Né? Outra rede, né, que a gente tem trabalhado muito, como prioritária também, que é uma rede interministerial, inclusive é a rede, né, da pessoa
com deficiência, né? E que a gente tem nessa orientação da saúde sem limites, né? Pode passar. Nós temos 3 colegas aqui da rede, elas não querem contar para a gente. Tudo bem. Você, viu, Mirela? A Bia vai entrar de vez em quando, elas vão entrando, né? Para te ajudar. E, assim, a gente tem como objetivos gerais, né, dessa rede a ampliação do acesso, a qualificação do atendimento da pessoa com deficiência, né, temporária ou permanente, né, progressiva ou regressiva, ou estável, intermitente, né, ou contínua. Então, a gente tem, assim, inúmeras situações, né, em que as pessoas possam estar com deficiência, né, seja ela temporária, permanente ou contínua, né. A rede tem como uma diretriz a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia com múltiplas deficiências e as suas famílias aos pontos de atenção, né? E na rede se propõe alguns centros especializados de referência, né, para tratar dessas situações. E esses centros eles atendem num período determinado, né? Durante o processo de reabilitação ou de habilitação, no caso da deficiência intelectual. Sabendo que assim a gente tem outros pontos das redes outras de atenção, né, que também serão fundamentais durante esse processo de reabilitação e de habilitação desses usuários, né? Especialmente a atenção básica é um dos pontos importantes, né? Mas a rede da pessoa com deficiência muitas vezes tem que trabalhar integrado com as outras redes, né? Uma outra diretriz importante é garantir a articulação, né, e a integração desses pontos das redes no território, qualificando e cuidando por meio do acolhimento com classificação de risco. Então, a gente vê numa rede, né, que, a priori, a gente vê a rede da pessoa com deficiência, reabilitação, habilitação, o que tem a ver o acolhimento com classificação de risco, né? A rede de urgência aqui também colocada, né? Ou seja, a articulação dessas redes, né? Como elas acontecem. Pode passar. Uma diretriz, né, que é o respeito aos direitos humanos com garantia de autonomia, independência, de liberdade às pessoas com deficiência, né, para elas fazerem as suas próprias escolhas, né? Então isso é super importante, né? E a gente não trabalha a rede da pessoa com deficiência só no componente ali dos centros especializados de reabilitação, como eu já disse. Por exemplo, tem um componente da rede que é o incentivo para o programa Minha Casa Minha Vida para ter moradias adaptadas, por exemplo, né? E que não é só adaptada para a deficiência física, é também para deficiência visual, ou seja, são vários componentes dessa rede que estão em outras políticas que não necessariamente só da saúde, né? A promoção da equidade, né? O respeito e aceitação das diferenças, né? Enfrentamento dos preconceitos. Uma orientação muito importante dessa rede é o trabalho em equipe multiprofissional, interdisciplinar, e o cuidado desse usuário na sua integralidade, né? Então, a Bia vai falar um pouco dos centros especializados de reabilitação. Ela me olhou com cara feia. E assim, tem uma lógica de orientação das áreas desses centros especializados de reabilitação que preconiza esse atendimento do usuário em equipe, né, e que ele seja visto na sua integralidade. Então, por exemplo, uma fala clássica, né, até que a coordenadora da área fala, que assim, em alguns momentos, né, o deficiente chega em determinados serviços. Ele tem um problema auditivo, ele tem que entrar por uma porta, mas ele também tem um problema físico. Então, ele tem que sair de lá, ele tem que ir para outra porta, tem que entrar para ser atendido no problema físico. Mas ele também tem um visual, então ele tem as múltiplas, né, deficiências. Ele tem que sair de lá de novo, fazer uma outra ficha na outra porta ou no outro lugar por conta da deficiência visual.
Então, esses centros especializados de reabilitação, a sua configuração tem sido pensada para atender esse sujeito na sua integralidade. E pensar dessa forma nos solicita um arranjo especial dessa área, né? E também é uma mudança de paradigma da própria atenção à pessoa com deficiência, né? Onde as especialidades muitas vezes trabalham de forma fragmentadas, cada um pede o seu espaço. Então, a reabilitação física fala, não, eu tenho que ter o meu consultório, minha sala de procedimento, meu ginásio. A auditiva também tem que ter meu consultório, minha sala de procedimento. Né? Todo mundo tem que ter o seu consultório, sua sala de procedimento, sua sala de espera, né? E, no entanto, o usuário muitas vezes é único. E ele tem que passar pelo consultório, pela sala de procedimento, né, específicos, a partir da orientação de cada uma dessas especialidades. Então, um enfrentamento, né, um desafio e uma orientação principal que está sendo trabalhada nesses centros especializados de reabilitação é esse trabalho de forma integrada, que requer necessariamente uma recolocação do trabalho daquela equipe, né, com o objetivo de produzir saúde para aquele usuário, com autonomia. Né? Então, esse é o objetivo, e não você fragmentar essas especialidades. É claro que a gente tem que garantir todas as condições ideais e fluxos dos processos de trabalho. Eu tenho que ter alguns espaços que eles são específicos, sim, né, mas eu tenho outros que eles podem ser compartilhados e, sendo compartilhado, ele vai contribuir para uma melhor atenção. Né? Então, isso tem sido muito discutido na rede da pessoa com deficiência. Pode passar. Aqui são muitas das diretrizes que vão estar aí para vocês poderem ler com calma. Né? Mas, basicamente, eu resumi e o impacto que isso acaba gerando no espaço físico. Né? Quando eu falo que é uma rede que ela tem trabalhado, né, na interface com diferentes secretarias do Ministério, e é uma relação interministerial de diferentes políticas públicas, por exemplo, né, uma das diretrizes dela são as inovações tecnológicas, né, que vão favorecer mais a autonomia e melhoria da qualidade de vida desses usuários, né, que são ações articuladas com o Centro Nacional de Tecnologia, por exemplo. Né? Então, tem toda uma intersetorialidade colocada na discussão dessa rede da pessoa com deficiência. Pode passar. Então, assim, na rede a gente tem componentes, né, na atenção básica e componentes na atenção especializada, em especial em reabilitação, auditiva, física, intelectual, ostomia e múltiplas deficiências. A gente tem um componente também na rede de atenção hospitalar e na atenção às urgências, que também são pensados junto da rede da pessoa com deficiência. E algumas especificidades dessa rede, né? É a acessibilidade, como a gente já conversou um pouco, né? A questão da acessibilidade nessa orientação da inclusão, né? Comunicação, manejo clínico e as medidas de prevenção, por exemplo, de perda funcional, né? De redução de ritmo de perda funcional e melhora na recuperação dessas funções. E medidas da compensação da função perdida e da manutenção da função atual. Né? São algumas especificidades que são tratadas também nessa rede. Pode passar. Bia, fala um pouquinho dos centros especializados de reabilitação, que é um componente da rede, e que está sendo financiado pelo Ministério, que alguns de vocês aqui estão desenvolvendo os projetos. Já está ligado? Ah. Então, o interessante é que a gente foi para o território e começou a vivenciar tudo isso, uma vez que não existia um projeto para a gente se guiar, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente acabou indo conhecer o SARA, que hoje é um hospital de referência, né? Fomos aqui de Brasília, tem no Brasil inteiro, né, acontecendo isso, mas lá a especificidade é só a física, né? Então, a gente teve que fazer um exercício de como juntar todas essas 4 especialidades e montar um projeto
que desse condições para que todos estivessem trabalhando em conjunto. Então, isso foi de uma forma onde o átrio é o principal, né, o principal espaço, né, do ser, né, onde o paciente chega com essas diversas dificuldades, né, às vezes não é só física, auditiva e tudo mais. Ele entra para um consultório, ali ele é atendido, esse átrio é onde todos os profissionais ficam, né, e é um posto, seria um posto de trabalho, e o paciente tem uma dificuldade física e, de repente, está com sobrepeso. Então, a nutricionista está nesse átrio também e pode dar já um suporte, não precisando ele, outra vez, remarcar a consulta e voltar um outro dia para passar pela nutricionista. Então, isso acaba agilizando demais o serviço, né, o trabalho e a ida e vinda do paciente. Então, a qualidade, eu acho sensacional esse projeto, porque eu acho que vai qualificar muito a vida do paciente, né? E, ao mesmo tempo, outra coisa que depois eu vi que já é implementado aí em vários centros, mas que eu achei muito interessante, que é a sala de AVD, que é a atividade da vida diária. Então, todo paciente que tem alguma dificuldade, ele é um mini apartamento ali montado, onde tem a cama, tem a cozinha, o banheiro, a sala, para ele aprender como cadeirante ou cego, enfim, a como lidar com a situação dele da vida diária. Vai aprender mesmo com algum profissional, e isso eu acho que também é um grande ganho para o paciente, né? Ele não vai lá só se recuperar e depois volta para casa, não sabe como passar de uma cadeira para uma cama, como ir para uma cozinha e fazer uma alimentação, né, para dar essa independência mesmo para o paciente. Então, está sendo assim uma vivência muito rica, né? Nós três aqui estamos viajando aí esse Brasil inteiro, e essa troca, né, de informações tá sendo uma experiência muito bacana, muito. E cada município também tem a sua singularidade, né? Então, uns querem algumas coisas que não está lá nas normas. Então, está sendo uma vivência muito interessante, e a gente está construindo junto aí uns projetos que estão ficando muito bacanas, muito interessantes. Está sendo uma experiência boa. Eu acho que vale a pena dar uma reforçada, né, desses os 4 componentes, né, desses centros especializados de reabilitação, que é a reabilitação física, auditiva, visual e intelectual. E, dependendo da especificidade, da necessidade de cada local, a gente tem agrupamento de 2, de 3 ou até de 4 situações, né? E essa composição ela foi pensada a partir do cenário nacional, e regional, né? Por exemplo, em determinado estado, já tem uma certa rede organizada de reabilitação física e auditiva, mas eu não tenho de visual e intelectual. Então, quais os equipamentos que serão alocados para aquela determinada região, né? É o de visual e intelectual? Tem demanda para isso ou não tem? Ou será que aquela unidade que eu tenho de física auditiva, passando por um rearranjo e ampliando, eu consigo adequar a visual e vai dar conta daquela região? Então, essa é a análise que tem sido feita na rede da pessoa com deficiência para alocar os recursos em cada região e pensar conjuntamente quais serão os centros, né, novos que serão construídos ou os que serão reformados e ampliados. Passa um pouquinho. Então, daí, algumas composições, né, que foram pensadas como possíveis, né, que é você compor a física auditiva, a visual e auditiva, visual e física, visual e intelectual, ou seja, para o ser 2 tem o número X de combos, para o ser 3 tem outros, e o ser 4 é o que contempla todas as modalidades, né?
Então, se pensa numa organização desses espaços, que eles possam ser modulares, por exemplo, para possibilitar ampliação, não perdendo de vista isso que a Bia falou, né, que é dessa estratégia de ter esse espaço de compartilhamento dos profissionais e do cuidado, né, que a gente tem chamado desse átrio, né, do trabalho em equipe, né? Então, assim, não perder de vista essa situação da gente ter esse espaço de compartilhamento. Passa mais um. E ainda no componente, né, da rede da pessoa com deficiência, algumas oficinas ortopédicas estão sendo construídas, né? Então, também tem assim uma orientação mínima para você pensar no espaço adequado para essas oficinas ortopédicas. Então, enquanto componente de financiamento da parte que nos afeta, né, da construção física e arquitetônica, são basicamente os centros especializados de reabilitação e as oficinas ortopédicas. Isso diretamente ali vinculados à rede. Entendendo que a rede da pessoa com deficiência tem outros componentes em outras redes, né, e em outras políticas, por exemplo, junto às moradias, né, do Minha Casa Minha Vida. Você ia falar alguma coisa, Ana? Não? Pode passar. É que eu vi você com o microfone. E, por fim, né, uma outra rede que a gente traz para conversar com vocês, que também é uma rede prioritária, e que os técnicos também estarão aqui para falar mais detalhadamente dela no próximo módulo. Então, a gente não vai entrar nas especificidades aí do cuidado da rede. É a rede de atenção psicossocial, né, a RAPS. Na rede de atenção psicossocial, né, também assim, na parte que a gente está tendo que lidar com ela mais diretamente, né, está alocado os CAPs, que são os Centros de Apoio de Atenção Psicossocial, né, e uma unidade nova aí que está se induzindo e que será financiada pelo Ministério, que são as unidades de acolhimento, que o pessoal da área vai poder, inclusive, falar melhor e mais sobre essas unidades de acolhimento com vocês, o que elas são, como elas funcionam. Pode passar. Então, eu trouxe, assim, né, resumidamente, né, o que é a RAPS, né? Qual a finalidade da RAPS? É a criação, né, ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Então, a rede da atenção psicossocial tem como finalidade dar conta, né, de toda essa complexidade desses usuários, né? Entre os componentes principais, a gente tem os CAPs, que a gente conhece, né, que tem CAPs 2, CAP 3, CAPs AD, CAPs I, AD, álcool e drogas, e CAPs infantil. Os SECOS, né, os Centros de Convivência e Cultura, são parte importante também da rede de atenção psicossocial. E as unidades de acolhimento, que estão agora entrando, né, nessa discussão da rede, e a gente ainda tem no componente, né, de atenção hospitalar, a gente tem os leitos de atenção integral, a gente tem um componente da RAPS junto da urgência e emergência, né, todo um manejo e protocolos para atenção daquele paciente na rede de urgência, na rede de atenção básica, ou seja, elas se articulam, né? Na Rede Cegonha, a Vera está colocando aqui na Rede Cegonha, junto à atenção, né, no sistema prisional. Então, assim, em várias situações a gente tem essa articulação. Pode passar. Vocês têm mais alguma coisa? Então, o que são os CAPs, né, que a gente é o componente da rede que a gente mais lida com eles enquanto arquitetos, acho que atualmente, né? São esses pontos de atenção estratégicos para a RAPS, destinado a acolher e estimular a integração social e familiar, a apoiar a iniciativa de busca de autonomia e oferecer os cuidados integrais, né? A gente tem os CAPs que eles funcionam só durante o dia e tem os CAPs com
leito-noite, que também agora são situações, assim, equipamentos importantes estão entrando na rede, que vão demandar situações especiais para os espaços, né? E é uma discussão bastante interessante e ampliada que a gente vai poder ter com o pessoal da área, né? De pensar esses espaços. Que espaços são esses desses CAPs, né? Que que favoreçam a autonomia, né? Mas que sejam também espaços terapêuticos, mas que não sejam aqueles espaços de vigia, né? Até com um certo caráter aí dessas instituições totais que a gente tem muito, né? Então, assim, que espaços são esses desses CAPs que vão favorecer esse processo terapêutico e de cuidado desses pacientes, né? Da atenção psicossocial. E uma das unidades que está sendo pensada como unidade transitória, né? Que são as unidades de acolhimento. A portaria ainda não saiu, mas vai sair, então, em breve, a gente vai também se deparar com esses espaços físicos para a gente pensar, projetar e planejar, né, que serão ambientes residenciais, são diferentes das unidades, das residências terapêuticas, não são residências terapêuticas, são unidades de acolhimento, para pessoas que elas estão sendo acompanhadas no CAPES, né, mas têm necessidades e demandas, né, relacionadas a diferentes situações, crack, álcool e outras drogas, né, outras fragilidades, e que elas necessitam ser acolhidas em lugares específicos, né? Apresentam, muitas vezes, vulnerabilidade muito acentuada, vulnerabilidade social, né, ou familiar, e elas demandam acompanhamento terapêutico em um ambiente, né, que ele seja mais protegido, mas o caráter da unidade de acolhimento ela é transitória, né? Então a pessoa tem um determinado tempo para ficar nessas unidades de acolhimento. Mas a gente vai conversar mais sobre a rede, né, com o pessoal que vai vir aqui trazer exemplos e várias situações para a gente dialogar. Pode passar? Bom, eu acho que, assim, resumidamente, né, para a gente ter um início de conversa da ambiência na rede, retomando, né, o propósito que eu trouxe, assim, a gente tem um panorama, né, da parte que nos afeta especialmente, né, que a gente tem que estar ali lidando no cotidiano com a ambiência nessas redes prioritárias, né, e para nos ajudar no decorrer aí desse processo a pensar nos planos de intervenção, sabendo que a gente ainda vai aprofundar mais nessas questões. Vamos conversar? A gente tem o e-mail que é o e-mail nosso aqui do curso, que é o mais fácil de nos localizar, que é o PNH Ambiência, que eu acho que todos vocês já receberam e-mails. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à rede de deficiência física, né, de portadores de necessidades especiais. Porque uma das especificidades que vocês colocaram aí é a acessibilidade, né? E quando você trata acessibilidade, você tem que visualizar o deslocamento completo e sistêmico do portador de necessidades especiais. E nesse âmbito entra um outro ente aí, que é o Ministério das Cidades, né, junto com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que eles têm tocado. E eu queria saber se existe alguma integração entre essa política, né, de acessibilidade, né, aos portadores de necessidades especiais do Ministério da Saúde, se existe alguma integração com a política que está sendo tocada pelo Ministério das Cidades também. Né? Se existe alguma conversa, alguma coisa nesse sentido. Então, isso foi uma das coisas que eu disse, que a rede da pessoa com deficiência é uma rede interministerial e intersetorial. Então, as conversas elas acontecem com os diferentes ministérios. Não, isso acontece. É que a gente não trouxe tudo aqui, né, porque vai vir uma pessoa específica.
para falar disso, né? Eu falei mais a questão do Minha Casa Minha Vida, que é algo que tem um recurso, inclusive, que é do Ministério, que está lá no Minha Casa Minha Vida sendo alocado para adequar as residências, né? Tem o componente da mobilidade, então tem vários outros componentes. Se a gente olhar na internet, a gente consegue ver todos os componentes da rede de atenção à pessoa com deficiência. Ela é uma rede interministerial monitorada pela Casa Civil, inclusive, tá? Por conta dessa necessidade de integração. As meninas, assim, elas dançam miudinho, inclusive, por conta desse monitoramento, que às vezes a gente vai lá para o território, combina prazos, né, com as pessoas. Ah, daqui um mês a gente está com o projeto, está com isso, vai ter o monitoramento na Casa Civil e o território muitas vezes não manda o projeto e elas dançam miudinho por conta disso aqui. Né? Mas, assim, a gente está fazendo esse esforço, inclusive, né, de conseguir cumprir esses prazos, porque ao cumprir esses prazos no monitoramento, né, também vai nos ajudar às liberações de recursos e a ampliação da rede, né? Então, ela é uma rede monitorada que é na Casa Civil, assim como outras redes, né? A SOS Emergência também tem o seu monitoramento na Casa Civil, a Rede Cegonha tem o seu monitoramento na Casa Civil, porque a política pública de saúde, né, ela não é uma política isolada, né? As outras políticas geram interferência. Eu tenho que ter uma articulação com a política, com as políticas de educação, por exemplo, na rede da pessoa com deficiência, na rede da atenção psicossocial, né, na própria atenção especializada com a questão da criança que fica internada e a escola, né, a classe da escola no hospital. Ou seja, as políticas, elas necessariamente têm que ser articuladas, né, e essa é uma orientação colocada. E da pessoa com deficiência, em especial, isso é muito próximo, né, Bia? Especialmente junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, tem com a Secretaria Especial de Direito à Mulher, tanto na pessoa com deficiência quanto na Rede Cegonha. Né? Então, essa articulação ela existe. Né? Enquanto fomento de políticas. É claro que tem que ter todo um esforço nesse sentido lá no território, uma vez que as políticas públicas, por si só, não mudam nada. Né? É na sua implementação que os efeitos concretos acontecem. Né? E daí a fala do Gustavo, né, retomando ela, da importância da integração dos entes federados, né, que hoje é uma realidade presente. Né? Ministério da Saúde, Secretarias de Estado e Secretarias Municipais trabalhando juntos. Né, nesse. Então, assim, para você apresentar um projeto num componente de atenção urgência hospitalar, você tem que ter aquilo aprovado no seu plano de ação regional de atenção às urgências. Esse plano de ação regional de atenção às urgências, ele é feito articulado com o plano da rede de atenção básica, né? E os projetos chegam aqui, são aprovados aqui, depois que passaram pela CIB, né? Ou seja, tem toda são instâncias de pactuação e de trabalho, né, que ela é tripartite, né? Então, também só ter uma integração em nível de formulação de políticas não vai garantir que a integração lá no território aconteça. Né? Eu gostaria de saber, com relação à urgência e emergência, como vocês tratam o acompanhante nessa área. Gente, vai pegar fogo em tudo aqui. Vamos chamar o bombeiro. Então, o Gustavo falou um pouco disso, né? De que o acompanhante, se preconiza o acompanhante presente, inclusive na urgência. Né? Essa é a orientação. Mas não na emergência. Não, na emergência, na sala de emergência, é um local que não dá para ter o acompanhante presente, né? Assim como dentro de uma sala de um centro cirúrgico, né, quando a gente está fazendo um procedimento, não dá para a gente ter o acompanhante ali. Gente, vamos chamar o bombeiro correndo. Ô Vera, cadê a Vera de Minas? O que a gente faz em caso de catástrofe aqui? Socorro.
Olha, Vera e Rômulo, a gente precisa de vocês aqui. Vamos rodar, mas o que aconteceu aí? Eu queria que tu me tirasse uma dúvida. Esses centros que tem de... Esses centros que tem de reabilitação de dependentes químicos, pelo menos alguns que eu já visitei, eles parecem muito tristes, parece mais uma prisão. Centros de reabilitação de dependentes químicos. Assim, os hospitais, inclusive psiquiátricos também, que eu já visitei lá em Fortaleza, parecem umas prisões, né? E o que eles argumentam é porque eles podem fugir também, né? O paciente. Será que tem alguma solução assim em termos humano, né? Porque a gente entra tudo muito triste, os equipamentos são poucos, eles até limitam, né? Porque não pode ter vidro, não pode ter nada pontiagudo e termina as janelas com tela, com grade. Será que tem alguma coisa em relação a isso que amenize esse lado aí? Então, eu acho que vai nos ajudar nessa conversa mais o pessoal da área técnica, quando eles estiverem aqui, né? Mas uma coisa que eles discutem, né, e nos pedem muito é que não se tenha essa característica de aprisionar o doente, né, ou o usuário. E que você tem formas de cuidado, né, que dão conta dessa situação sem que necessariamente a gente tenha que ter barreira, que a gente tenha que prender. Né? Mas aí são formas mesmo de cuidados aí que eles são mais clínicos, né, de orientação clínica. O que eles nos pedem é que a gente não tenha essa configuração da prisão, ou da contenção, né, fortemente colocada enquanto física. É claro que tem que ter alguns cuidados, mas... Eu visitei uma que o próprio administrador disse, olha, eu estou botando... Tinha grade, tinha uma telinha com a malha bem pequena para não passar nenhuma ponta de cigarro. Porque ele disse que, olha, que às vezes o próprio familiar do lado de fora passa medicamento e cigarro e tudo para o usuário, né, o paciente. Assim, difícil, eu acho que a né? gente não dá muito conta dessa discussão. Né? A gente precisa do pessoal mais da área, inclusive para ajudar, porque inclusive para enfrentar essas situações, né, eles têm estratégias, né, e se perguntar, tudo bem, se passar uma pontinha de cigarro, quanto vai interferir no tratamento, mas quanto vai ser benéfico para daqui tanto tempo ele conseguir, né, ir tendo o seu processo terapêutico. Então, assim, é a forma como é conduzido o cuidado. E é isso que na rede de atenção psicossocial, hoje fortemente tem esse componente, né, de se pensar esse cuidado, essa terapêutica para os pacientes. Né? E eu acho que é interessante a gente trazer mesmo o pessoal da área para dialogar, né, e para discutir um pouco. A gente tem exemplos muito interessantes na Itália, principalmente, né, de como tem se trabalhado com esse componente de atenção psicossocial na França, e eles vão poder conversar um pouquinho melhor, né? Inclusive com algumas referências, né, que a gente pode deixar à disposição para vocês, alguns textos de referências que eles são bem interessantes, são densos,
né? Mas para quem tiver curiosidade, eu acho que ajuda. Tem um autor italiano bem interessante que discute essa questão. Você vai falar a respeito? Eu queria confirmar uma informação com as colegas do Rio de Janeiro. Eu recebi uma informação essa semana de que parece que na Rocinha foi instalada uma UBS muito próxima de uma UPA e que a implantação da UBS teria aliviado de forma fantástica a demanda da UPA, né? Não sei se isso é verdade, como é que isso está acontecendo, porque se for verdade, isso muda completamente a política de implantação das unidades na cidade, né? Tá. Bem, como eu estava falando, como a gente trabalha diretamente dentro do Ministério da Saúde, quem desenvolve toda essa parte de implantação das UBS, das UPAs, é o município. E a gente não tem essa informação, eu não posso nem te dizer, porque eu falei, infelizmente, embora seja tudo uma coisa só, né, a gente não tem acesso a essas informações. Então, realmente, eu não posso dizer. Tá? Eu acho que não precisa nem falar no microfone, não. Não sei. Eu gostaria de saber sobre... vocês me desculpem, mas eu estava lá fora atendendo o telefone e eu não peguei, se falou sobre a comunidade terapêutica, que hoje nós estamos com um grande problema dos viciados em crack, né? E estamos fazendo umas adequações em Minas Gerais. O Estado está entrando e nós estamos fazendo visita em várias comunidades terapêuticas que antes eram as comunidades assim bem tímidas, né? E nós estamos agora fazendo uma reforma, uma adequação, mas eu estava querendo trocar, ver a experiência de alguém que tem um pouco mais de expertise, porque é um programa novo e nós estamos, por exemplo, tem uma que nós estamos trabalhando, reformando, é de um pastor que é o diretor da comunidade terapêutica. Ela é masculina, tem várias pessoas que são até presidiários e ex-presidiários, quer dizer, é muito complicado você trabalhar com tanta gente, com essa diversidade toda, né, e esses viciados, e nós montamos uma confeitaria lá dentro, que eu acho que foi assim, e tem umas oficinas também, mas o pessoal também ora bastante. Então, tá um programa muito assim, ainda confuso. Eu estava querendo trocar algumas ideias com alguém que já tem a Mirella falada, uma explanação sobre a comunidade terapêutica. Se nós vamos debater, se vai ter para vir, né? Porque é um projeto hoje que está muita evidência, o que a gente tem mais aí está aparecendo muito viciado, muito, né, essas cracolantes para tudo quanto é lado aí. Eu acho que é interessante a gente poder começar a humanizar esses espaços. Esse último que eu fui lá, que é perto de Belo Horizonte, em Hanover, ele estavam as janelinhas, o local de dormitório deles, né? Parecia um presídio, umas janelinhas bem fechadas, um banheiro assim que era para todo mundo usar, né? E então nós dividimos, colocamos banheiros individualizados, cada quarto com 3 camas no máximo, para começar a humanizar mesmo, né, o espaço. E abrimos janelas, colocamos janelões em cada dormitório.
aumentamos essa confeitaria, que era uma cozinha bem tímida também que tinha lá, e aumentamos, ampliamos, para fazer tipo uma escola mesmo, né, para os panificadores, né, e eles estão todos assim, bem entusiasmados. Aí tem uma academia de ginástica, também estava assim, um aparelhozinho lá, um ou dois, meio quebrado também, meio enferrujado, ampliamos a academia de ginástica, tem a parte, né, de piscina, tem várias atividades. Mas é um projeto inovador, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente destacar e debater também isso. Tá? Só isso, então. Obrigada. Quem mais? Não? Gente, nós estamos aqui diante de uma questão que é a seguinte. São 11h05. Então, a gente queria consultá-los se a gente vai agora, se vocês querem continuar mais um tempo aqui discutindo, já que nós vamos estar no próximo módulo com pessoas específicas de cada área, aprofundando, inclusive trazendo exemplos de experiências mais interessantes, né, em relação às demandas que vocês já trouxeram, a gente pensou da gente